Existem muitos motivos que me levam. Deixa eu só desligar o som aqui. Que me levam a procrastinar na educação dos meus filhos. Quando eu me sinto muito sozinha, assim, sem rede de apoio, sabe? E eu tô passando por um momento difícil, eu sempre procrastino. Ou se eu percebo que eu tô exigindo muito de mim. Então, quando eu quero fazer tudo com muita perfeição, eu acabo procrastinando. Eu deixo para fazer no outro dia, e depois no outro dia, e depois no outro dia. E existem outros motivos também que me fazem procrastinar. Por exemplo, a falta de tempo. Então, se eu não consigo conciliar a minha vida, a minha saúde, né, meus exercício físico, a casa, o marido e a educação dos filhos, eu sempre uso isso como uma desculpa para adiar algo que eu tenho que fazer, né, ali como mãe na educação dos meus filhos. Tem outras questões também, inúmeras. Eu poderia ficar aqui citando para vocês muitas outras, mas eu quero aproveitar essa live, que vai ser uma live inicial aqui do Pod Families. Sejam muito bem-vindos a essa nova temporada. Nós estamos na segunda temporada desse podcast, que é para família, de família para família. E eu vou usar esse tempo que a gente tem para contar para vocês um pouquinho como que eu tô ensaiando, sabe? Como o pouquinho que eu já avancei nessa coisa de não procrastinar na educação dos meus filhos. Porque é lógico, ainda tenho muito a melhorar, muito. Tem muita coisa que eu ainda procrastino e é isso. Estamos no caminho. Bom, se você chegou aqui, essa primeira live que você está vendo, eu vou falar para você já se inscrever aqui no canal. E se você está ouvindo a gente no Spotify, vou pedir também para vocês seguirem aqui o Pod Families. E se você gostar, ao final dessa live, se te interessar, se foi, né, se agregar valor para você, para sua casa, não esqueça também de enviar isso para alguém que você conhece, que você sabe que também vai se beneficiar de tudo que a gente vai conversar aqui hoje, tá bom? Vamos lá. Eu vejo que a procrastinação, ela, não só na educação dos filhos, né, no geral, ela tem diversas maneiras, a gente pode usar diversas estratégias ou técnicas, eu não sei, a gente pode dar vários nomes também, para que a gente consiga parar realmente de procrastinar e começar a agir ali na educação dos nossos filhos. Eu vou falar de algumas técnicas que eu aprendi quando eu ainda não tinha filhos e que eu já usava na minha vida como uma profissional, como pessoa nos meus filhos, né, para a educação dos meus filhos. Eu uso muito a divisão de tarefas por etapas menores. Então, por exemplo, eu já sei, já conheço a característica dos meus dois filhos, conheço bem. Né? Eu tenho uma filha de 9 anos e eu tenho um filho que vai fazer 4 anos agora no mês que vem. E cada um tem as suas necessidades específicas, que precisam da minha atuação na educação deles. Então, eu conhecendo isso, eu pego uma característica que é marcante, algo que, né, um pensamento, a gente chama muito de pensamento na logosofia, um pensamento que está ali atuando diariamente, e eu trago esse pensamento e faço realmente um planejamento para atuar sobre ele. Eu acho que fazer um pouquinho a cada dia é muito mais estimulante, sabe? Do que tentar resolver uma questão em um dia, em um único momento do dia. Porque a gente não a gente tem que entender que existem N motivos que levam aquela criança a atuar daquela maneira. E para que isso seja corrigido, é preciso ter paciência, é preciso ter uma atuação que ela é constante. Então, por isso que eu vejo que dividir, né, essa tarefa, fazer um pouquinho a cada dia, é vantajoso tanto para ela, porque ela vai percebendo que existe ali algo que ela precisa realmente mudar, porque está sendo lembrado todos os dias, e para mim, porque não me cansa. É algo que eu não vou colocar muito esforço num determinado dia, sabe? Porque eu vejo que quando uma conversa ela é muito longa, quando uma discussão é muito longa, quando uma atuação na educação do filho é muito longa, cansa não só a criança, que depois de 10, 15 minutos já não tá mais escutando mais nada que a mãe e o pai tá falando, mas cansa também a mãe.
Porque às vezes a reação, né, como a criança reage àquilo que a gente está falando, cansa. E aí estressa, e aí complica a situação. Acaba desmotivando. Uma outra coisa que eu gosto bastante é definir metas claras. E, gente, eu não tenho um planinho aqui, tá? Eu tô olhando aqui só uma anotação que eu fiz, pra eu não esquecer de falar nenhum ponto pra vocês, mas eu não tenho, tipo, um plano na lousa aqui do meu escritório ou né, no Excel com o que eu vou, como que eu espero que meu filho esteja daqui a um ano. Não tenho isso. Seria legal ter? Eu acho, né? Mas eu não tenho, não sou uma pessoa tão disciplinada desse jeito, não sou uma mãe tão disciplinada assim. Então, o que que eu procuro fazer? Eu procuro realmente pegar algo que eu vejo que, de novo, voltando lá no início, que é mais marcante na criança, um pensamento que é muito forte. Vou dar um exemplo, um pensamento de birra. Então, toda vez que a gente manda fazer alguma coisa, a criança faz birra. Esse é um pensamento que, em algumas crianças, ele predomina, né? Ele aparece sempre que ela precisa fazer algo que alguém pediu. Então, ou ela não pode fazer algo que ela quer. Então, se o meu filho tem isso, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pensamento e eu vou estabelecer uma meta. Vou estabelecer o que eu vou fazer a cada dia, por quantos dias eu vou fazer, para que realmente eu consiga ter dados lá na frente para entender se está funcionando ou se não está. E é isso. Não tem como escapar, entendeu? Não existe uma fórmula mágica, porque cada criança é única, cada ser é único. Eles agem e reagem de maneiras diferentes. E não é algo que, né? Talvez algo que eu aplique no meu filho funcione para o seu filho, mas não existe uma regra. Então, eu, como mãe, também preciso fazer testes. Eu preciso ir tentando resolver aquela situação, sem desanimar. Então, ir fazendo diariamente e verificando se aquilo está sendo eficaz ou não, porque a gente percebe. Poxa, se a criança faz birra 10 vezes no dia e na segunda semana ela está fazendo só 9, teve um avanço. E a gente tem que considerar todo e qualquer pequeno avanço. E, gente, é isso. Não espere que você vai aplicar uma técnica e em uma semana o seu filho vai estar perfeitamente, maravilhosamente sem fazer birra, porque isso não vai acontecer. Talvez, não sei, aconteceu com alguém, me contem, mas com toda a experiência que eu tenho com os meus filhos, com as minhas sobrinhas, eu não vejo isso. Até mesmo na minha faculdade de pedagogia, eu nunca vi um caso, né, um estudo de caso que resolveu assim do dia para a noite. Porque é isso, uma mudança requer constância, requer muito esforço, requer sim repetição, sabe? Para que a criança realmente entenda que ela precisa mudar. Que mais, gente? As distrações. Então eu vejo que existem muitas coisas que querem me fazer, né, não agir ali no momento que eu tenho que agir, e são só distrações. Essa coisa do pensamento de eu não tenho tempo é uma distração. Porque às vezes eu falo, tô cansada, tipo, eu não vou perder meu tempo com isso, preciso fazer outras coisas. Mas aí eu pego o celular e em vez de eu fazer, por exemplo, vou marcar uma consulta. Em vez de eu marcar a consulta, eu clico lá no Instagram da médica, aí aparece um vídeo dela, eu me interesso pelo vídeo dela, eu fico rodando o feed. Quando eu vi, já passei meia hora ali vendo um monte de vídeo de médica, não marquei a consulta e não atuei como eu deveria ter atuado na educação dos meus filhos. Isso acontece comigo, tá bom? Se não acontece com você, parabéns, mas eu me distraio diversas vezes com coisas que não têm tanta importância naquele momento e que eu poderia deixar, né, passar, ou que eu poderia usar um pouco do tempo para a educação deles, porque como eu falei, eu não acredito que ficar ali meia hora, uma hora conversando com a criança vai resolver. Então, se eu aplico um pouquinho, né, a cada, sei lá, a cada uma hora eu converso 5 minutos, não é nada. Não é nada. Eu posso deixar, né, para agendar a consulta daqui a 10 minutos e conversar com a criança. Ou seja, isso funciona para mim. Então, quando eu percebo que tem algum pensamento que está querendo me distrair, né, tá querendo me tirar daquela situação que para mim é complicada, porque é isso, procrastinar é o quê? É fazer alguma coisa que
você não se sente confortável, que vai te dar um pouquinho mais de trabalho, que você vai precisar pensar um pouquinho mais, não é? É isso. Às vezes, né, para algumas mães, não existe isso. Ela atua super bem, ela não procrastina na educação dos filhos. E que ótimo, entendeu? Escreva aí nos comentários pra gente, né? Fale outras coisas, né, diferentes do que eu tô falando aqui, que você acha que funciona, tudo. Mas eu vejo que ao meu redor, eu e as pessoas que estão aqui à minha volta, é uma situação que causa um certo incômodo, um certo medo de não ter sucesso, e aí a gente acaba deixando para fazer depois. Então, eliminar essas distrações é bem importante. Uma outra coisa também que eu gosto muito é visualizar os benefícios. Eu falei um pouquinho antes. Por quê? Isso acaba estimulando a continuar, estimulando a fazer mais, sabe? Estimulando a não procrastinar. É algo que, se eu vejo, né, que eu atuei um dia e no outro dia a criança, ela teve uma evolução, por menor que seja, dá aquela alegria, aquela satisfação, aquela coisa maravilhosa, sabe? Tipo de, uau, eu consegui. E melhor do que isso, né, de entender que foi através do meu esforço, é ver a criança feliz. Porque, imagina, é para isso que a gente quer, né? Para isso que a gente atua na educação deles. A gente quer crianças felizes, crianças livres, crianças que consigam pensar por si próprias, crianças que realmente vivam uma vida bem. E se ela tem esses incômodos que vão surgindo, esses pensamentos, né, que fazem elas atuarem de maneira que não é legal, acaba que atrapalha, né? Atrapalha muito essa coisa da felicidade delas. Então, quando a gente vislumbra, quando a gente vê, né, a criança ali tão bem, poxa, é como se estivesse restabelecendo as nossas energias, sabe? É como se realmente estivesse renovando a força para continuar atuando, porque é isso. O pai e a mãe vai fazer pro resto da vida. Pro resto da vida. Uma outra coisa também, que é muito, gente, muito importante, muito. Eu diria que para mim foi algo libertador, assim, é entender que eu sou imperfeita. Aceitar que eu não vou acertar todas as vezes, sabe? Que às vezes eu vou fazer algo que não é bacana, que não vai ajudar a criança. Porque, sim, essa coisa de ser a mãe perfeita, né, que a sociedade cria, nossa, você precisa estar de acordo com os padrões, nananana, né, educação positiva, e isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, isso faz com que a gente trave, né, eu travo muito, eu travava muito mais. Então, entender que eu sou imperfeita, entender que eu não tenho todas as respostas, entender que às vezes eu vou atuar conforme aquela vozinha, sabe? Bem baixinha que tá dizendo lá pra mim assim, ó, vai, faz assim, que vai ser bom, e não é ninguém falando como eu tenho que fazer. Aceitar que eu estou sujeita ao erro me faz não procrastinar, me faz realizar mais, sabe? Me faz atuar mais vezes. Aqui a gente tem um episódio muito bacana, um podcast, que fala dessa voz, dessas vozes que a mulher deve escutar, né? E é isso. Às vezes eu tenho que ignorar o que está externo e escutar o que está lá dentro. Porque são muitas informações que a gente escuta diariamente. É um monte de opiniões diferentes, é um monte de atuações diferentes. E, novamente, na nossa casa, os nossos filhos, somos nós quem conhecemos. Então, somos nós quem temos que decidir. Até me arrepio falar isso. Como a gente vai atuar? Porque é isso. Não existe certo ou errado para sua casa, sabe? Às vezes, o que é certo na sua casa não vai ser certo na minha. E tá tudo bem, porque o mais importante é a gente ter, né, chegar mais próximo dessa maneira mais assertiva de educar. O que mais, gente? Eu acho que a gente, assim, eu uso pra mim, tem que ter recompensa, entendeu? Tem que ter recompensa, não adianta eu só fazer, e aí depois, tipo, tá tudo bem, é isso mesmo. Eu acho que toda vez que eu consigo, né, atuar em algo que, principalmente, né, a gente tá falando da educação dos filhos, e eu percebo que eu venci, né, alguma distração, eu venci algum medo, venci aquilo que estava me impedindo, eu tenho que me recomeçar.
E como eu vou me recompensar? Depende também de você, entendeu? Tipo, pra mim a recompensa, ela vem através de cuidados pra minha, né, pra minha estética, pra minha beleza, pra minha saúde. Eu gosto muito de reservar um tempo pra mim, pra me cuidar, né? Então, esse tipo de recompensa, ela tem que vir, né? Você ter esse momento que, né, de desconexão, sim, eu desconecto de tudo e conecto naquilo que é bom pra minha vida. De novo, porque isso faz com que eu recarregue as energias. Gente, é isso. Eu acordo, eu fico imaginando, né, tipo, aqui no celular, o negocinho da bateria. Eu acordo com 100%, não sei vocês, mas eu acordo com 100%. Eu me preparo no dia anterior, sabe? Eu tenho sonhos muito bons, assim, então eu tenho noites de sono muito bem dormidas. Depois, se vocês quiserem também, a gente pode conversar sobre, né, como dormir bem e tudo. Então eu acordo com isso daqui 100% cheio. Só que no final do dia, e o meu dia acaba às 8h30 da noite ou 9, isso daqui tá quase zerado, sabe? E aí, como que eu reconecto? Só dormindo? Não, não adianta só dormir. Eu preciso dessas recompensas que são recompensas físicas, são recompensas de quando eu tô acordada, né? Eu tenho que viver também. Então, é importante, sabe? Tirar um tempo pra conversar com as amigas, é, sei lá, fazer coisas que a gente realmente goste, que dê prazer. Vamos ver o que mais que eu posso falar com vocês. Eu tenho muitos pontos aqui. Eu poderia ficar falando 1 hora com vocês. Só que não é esse o intuito, né, dessa primeira live, desse recomeço, é mais bater esse papo com vocês sobre um assunto que eu acredito que é primordial, né, para que a gente consiga ter uma família mais feliz. Enquanto nós, como mães, como mulheres, a gente não conseguir quebrar, né, essa coisa da procrastinação, deixar para depois algo. Hoje a gente está falando do filho, mas a gente pode também fazer uma outra live para falar dos maridos, se vocês acharem legal isso. É, do relacionamento com o marido, do relacionamento como filha, não sei, como irmã. Mas se a gente. Se eu fosse ficar aqui falando com vocês, eu ia ficar falando 1 hora, mas não é o caso. Eu até me perdi agora no que eu estava falando. Mas eu tenho, então, muitas outras estratégias, muitas outras técnicas que eu uso, não só com os filhos, como com meu marido também. Então a gente pode falar mais. Não esqueçam de dar um like aqui nesse vídeo que vocês estão vendo, nessa live. E novamente, se vocês acharem interessante, ao final, enviem para alguém para ajudar a divulgar, tá bom? O que mais? Manter a energia física. Isso eu anotei e eu vou falar, por mais que eu tenha, né, citado ali um pouquinho antes, é isso. Eu acho que a gente tem que estar forte, não só emocionalmente falando, mas também fisicamente. Essa coisa do descanso é importante, essa coisa de reservar um tempo para fazer alguma coisa que a gente gosta é importante. Mas estar bem fisicamente, estar disposta, é essencial para não procrastinar. Porque se a gente está muito cansada, se a gente está doente, a nossa imunidade está baixa, a gente não aguenta com nada, como que vai atuar, gente, na educação dos filhos? Como que eu vou conseguir fazer algo que eu tenho que fazer? Não vai, entendeu? Vai falar assim, poxa, hoje eu tô com dor de cabeça, não vou falar com ele. Amanhã eu tô com dor na perna, né? Eu tô com problema na coluna, não vou falar com ele. Tem que cuidar, sabe? Tem que se fortalecer fisicamente falando para que não seja um motivo para procrastinar. Vocês estão entendendo? Ficou muito claro para mim quando eu comecei realmente a estudar mais sobre o assunto, sabe? Porque eu amo muito, muito falar sobre procrastinação. Porque é um assunto que eu achava que eu não era, que eu não procrastinava em nada, porque eu conquistei muitas coisas, porque eu sou uma pessoa que realmente vai, faz, realiza. Só que para algumas coisas eu não realizo. Eu não fazia. Então foi um assunto que eu achei importante para eu me desenvolver melhor como pessoa. E é um assunto que eu acho, de novo, primordial para me desenvolver como mãe, como educadora. E, e é isso. Eu faço alguns exercícios, assim, durante o meu dia a dia, assim, sabe? Um deles parece, tipo, meio clichê, assim, meio bobo, né? Falar sobre isso, mas isso daqui atrapalha muito, muito. Isso daqui me faz procrastinar muito quando eu estou falando de educação dos meus filhos. Muito. Então, um exercício que eu faço diariamente. Eles chegaram da escola, eles chegam aqui em casa, né? Eu vou buscar 5 horas da tarde. Acabou o celular. Acabou o celular até o horário que eles estão na cama para dormir. Acabou.
acabou. Quando eu saio do quarto deles, às vezes eu pego. Mas eu também tô me policiando pra não pegar mais. Às vezes eu pego. Porque eu estudo muito à noite, né? Então eu vou ler no celular. Mas eu já coloquei um livro, porque eu falei, à noite eu vou usar o livro e não as telas. E isso tem me ajudado tanto, 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 gente. Porque é isso, eu tô ali presente. É uma coisa que parece meio óbvia, meio boba, assim, e tipo. E muitas vezes parece impossível de realizar, porque pra mim era, eu trabalho com isso. Né? Quantas vezes, né, abrindo aqui, sendo um pouquinho indiscreta, quantas vezes meu marido brigou comigo porque eu não largava o celular, entendeu? Ia pra cama com o celular. Então, pra mim, é uma tarefa difícil, mas, de novo, é um exercício que eu vou tentando fazer diariamente. Às vezes eu falho, mas, mas é isso. Eu falho, mas depois eu volto. Eu continuo fazendo exercício. Porque eu percebo que melhor do que você fazer todos os dias é você ser constante. É você prolongar essas ações que são ações boas, sabe? Tudo bem se eu falhar um dia. Tá tudo bem. O que não pode é realmente parar de fazer. Essa coisa de ter a pausa também é um exercício que eu faço. Às vezes, eu tô ali no momento, né? Tô atuando como mãe, como educadora, e eu percebo que não tá adiantando, não tá ajudando, só tá atrapalhando. Eu pauso. Eu pauso, vou pro banheiro, um minutinho ali no banheiro, recarrego minhas energias, depois eu volto. Às vezes eu não volto para atuar, eu volto só para ficar ali, para brincar, para fazer alguma coisa e retomo o assunto em outro momento. E ajuda muito, sabe? Ajuda muito. Esse exercício eu acho que é essencial, assim. Porque não me desmotiva, não irrita a criança, não me irrita tanto, né? Eu me irrito ali no momento, mas se eu saio, se eu dou essa pausa, eu me reconecto comigo mesma, com os meus propósitos, com as coisas que eu quero fazer e tudo fica bem. E, e a recompensa, né, gente? Tem que fazer esse exercício da recompensa. Hoje mesmo eu saí de manhã, ajudei, né? Tipo, troquei eles, tomei café com eles, mas depois disso, escovar dente, pegar o que precisava levar para a escola, que eles estavam tendo atividade de carnaval, deixei com o marido. E eu fui me cuidar. Fui para uma clínica fazer um procedimento estético. E é isso, sabe? Tudo bem, tá tudo bem. Tudo vai ficar bem, eles conseguem caminhar, né, juntos, sozinhos. E eu fico feliz. Eu tô aqui feliz e animada para buscar eles na escola. E é isso, gente. Olha só. Espero muito que vocês, né, tenham aproveitado esse momento que a gente passou aqui juntos. Semana que vem, então toda sexta-feira, vai ter um episódio novo do Pod Families com convidadas. Então a gente tem sempre uma live comigo e um vídeo com convidada. Toda sexta-feira, tá bom? Então se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. E a gente se vê aqui, então, na próxima semana, tá bom? Um beijo. Fiquem bem, aproveitem muito o carnaval com a criançada e a gente volta a se ver na semana que vem. Tchau, tchau.